As pessoas acham que a herança é algo que se recebe depois da morte. Que engano! A verdadeira herança é a que se constrói em vida, tecida com os fios do caráter e da honestidade. E a minha, a que eu e meu falecido marido, Heitor, passamos 50 anos construindo, estava prestes a ser roubada, não por ladrões noturnos, mas à luz do dia, com o sorriso mais doce e as intenções mais venenosas que eu já havia conhecido. Meu nome é Glória, tenho 69 anos e passei a vida inteira como cozinheira. Aprendi que os melhores pratos exigem paciência e que por baixo de uma aparência bonita, um alimento pode estar podre. Eu só não imaginava que essa lição se aplicaria de forma tão cruel ao meu próprio filho. A minha história de ressurreição começa com uma alta hospitalar. Passei 3 dias internada, um susto com a minha pressão, que segundo os médicos subiu a 18/12. Meu filho, Sérgio, e minha nora, Tatiane, foram a imagem da preocupação. Não saíram do meu lado, traziam flores, conversavam com as enfermeiras com uma seriedade que me comoveu. "A gente te ama, mãe. A senhora precisa se cuidar", dizia Sérgio, segurando minha mão. Na quarta-feira de manhã, o médico me deu alta, um dia antes do previsto. "A sua pressão estabilizou, dona Glória. Pode ir para casa, mas precisa de repouso absoluto." Sérgio e Tatiane haviam ido para o trabalho, certos de que só me buscariam no dia seguinte. Uma vizinha do hospital, uma alma caridosa, se ofereceu para me levar. E eu, ansiosa pela paz da minha casinha, aceitei. Cheguei em minha rua por volta das 10 da manhã. O sol estava forte. Pedi para a vizinha me deixar na esquina para não incomodar. Enquanto caminhava os últimos metros, vi o carro de Sérgio estacionado em frente ao meu portão. Achei estranho. Ele não deveria estar trabalhando? Pensei em fazer uma surpresa. Entrei pelo portão lateral, que sempre rangia um pouco, e contornei a casa pelos fundos, em direção à porta da cozinha. Foi quando, perto da janela da sala, que estava entreaberta para ventilar, eu ouvi a voz dele. Ele estava ao telefone. E o tom não era de preocupação. Era de uma excitação contida, conspiratória. Não, ela engoliu tudo", ele dizia com uma risadinha. A performance da Tatiane no hospital foi digna de um Oscar. A velha acha que a gente é santo. Meu corpo inteiro gelou. Fiquei paralisada atrás do meu pé de alecrim, o coração batendo descompassado. "Sim, a médica disse que a pressão dela está perigosa", continuou Sérgio. "É só uma questão de tempo, com mais um susto, um estresse. A gente resolve isso. E aí, meu amigo, logo tudo será nosso. A casa, a poupança, tudo." Senti o ar faltar. As palavras dele eram como facas, me apunhalando em silêncio. Logo tudo será nosso. Não era preocupação. Era um plano. Um plano de abutres, esperando pela carcaça. Escondi-me mais fundo nos arbustos, as pernas tremendo. Precisava ouvir mais. "A procuração? Já está assinada e registrada", disse ele com orgulho. "Ela assinou na semana passada, achando que era só para o caso de uma emergência no hospital. Mal sabe ela que me deu o poder para vender a casa, para mexer em tudo. O Dr. Fagundes, o advogado da Tati, já viu tudo, disse que está perfeito. Assim que ela tiver o próximo ataque, a gente interna ela numa clínica, alega incapacidade e vende tudo. Rápido, limpo. Ela não vai nem desconfiar." O horror me sufocou. A procuração. Aquele papel que ele me trouxera, dizendo ser uma precaução. O meu esquecimento em pagar uma conta que eles usaram como prova da minha confusão. A minha pressão alta, que agora eu entendia, talvez não fosse apenas culpa da idade, mas do estresse constante que eles me causavam. Era tudo parte de um roteiro macabro, e eu era a protagonista que não sabia que seu final já estava escrito. Ouvi-o desligar o telefone. E em seguida, a voz de Tatiane, vinda de dentro da casa. "Falando com quem, meu bem?" "Com o corretor, vendo a cotação da casa. O mercado está bom. Se a gente tiver sorte, antes do Natal a gente já está na nossa cobertura nova." "E a sua mãe?" perguntou Tatiane. "A minha mãe", respondeu meu filho com uma frieza que me atravessou a alma. "Vai estar num lugar tranquilo no interior, sendo muito bem cuidada. E muito bem esquecida." Não consegui ouvir mais.
Com um cuidado infinito para não fazer barulho, recuei, passo por passo, e saí pelo mesmo portão lateral. Caminhei pela rua como uma sonâmbula, o mundo ao meu redor um borrão sem cor e sem som. A dor da traição era tão profunda que parecia física. Eu que dediquei minha vida a ele. Eu que cozinhei, que cuidei, que o amei com cada fibra do meu ser. Meu filho, desejando a minha morte para comprar um apartamento de luxo. O choque inicial, o terror paralisante, começou a dar lugar a algo diferente. Uma fúria fria, silenciosa, que vinha das profundezas da minha alma de mulher simples, mas honrada. A cozinheira, que eles julgavam ingênua e frágil, começou a pensar e a planejar. Eu não fui para a polícia. Um escândalo os alertaria. Eu precisava de estratégia, de inteligência. E só havia uma pessoa no mundo a quem eu podia recorrer. Peguei um ônibus, não em direção à minha casa, mas ao centro da cidade. Fui até um prédio antigo, de escritórios. Subi pelo elevador barulhento até o 3º andar. E bati na porta de uma sala onde se lia, numa placa de latão gasta pelo tempo: Dr. Almeida em Associados, Advocacia. O homem que me abriu a porta era o retrato da lealdade. Dr. Almeida, 75 anos, o melhor e único amigo do meu falecido Heitor. Um advogado da velha guarda que valorizava a honra mais do que os honorários. Glória, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ele disse, vendo a aflição no meu rosto. Entrei em seu escritório empoeirado, que cheirava a café e a justiça antiga, e desabei. Contei tudo. O plano, a procuração, a conversa que ouvi. Ele me ouviu em silêncio, o rosto se fechando numa máscara de fúria contida. Quando terminei, ele se levantou e foi até um cofre antigo no canto da sala. Girou o segredo e o abriu. De dentro, tirou um envelope grande, amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha. Glória, ele disse, a voz grave. Seu Heitor era o homem mais inteligente que conheci, e ele conhecia o filho que tinha. Ele desconfiava da ganância do Sérgio, e principalmente da influência da Tatiane. E antes de morrer, ele me deixou isto. Ele me entregou o envelope. Na frente, a caligrafia firme do meu marido. Para ser aberto por minha esposa, Glória, em caso de extrema necessidade, na presença de meu amigo e advogado, Dr. Almeida. Eu acho, minha amiga, disse o advogado, os olhos brilhando de uma raiva justa, que a hora chegou. Vamos ver qual era o plano de contra-ataque do nosso Heitor. Com as mãos trêmulas, rompi o lacre de cera. Dentro do envelope não havia uma carta de amor. Havia uma arma. Um documento legal, uma estratégia de guerra, um testamento de um homem que, mesmo depois de morto, continuava a proteger a mulher que amava. O jogo não estava perdido. Ele estava apenas começando. E eu, a cozinheira, tinha em mãos a receita secreta para o prato que se come frio. O escritório do Dr. Almeida parecia ter parado no tempo. As paredes eram forradas de livros de direito com lombadas de couro, e o ar tinha o cheiro de papel antigo e de café forte. Era um lugar de ordem e de segredos, o refúgio perfeito para uma mulher cujo mundo acabara de ser virado de cabeça para baixo. Com as mãos trêmulas, eu segurava o envelope amarelado que ele me entregara, o lacre de cera vermelha, agora rompido, parecendo uma ferida aberta. Leia a carta primeiro, Glória, disse Almeida, a voz suave. A parte legal a gente vê depois. Primeiro, ouça o que o Heitor tem a te dizer. Retirei as folhas dobradas do envelope. A caligrafia firme e um pouco inclinada do meu marido preenchia o papel. E ao começar a ler, sua voz pareceu ecoar na sala silenciosa, trazendo consigo o turbilhão de memórias de uma vida inteira. Minha Glória, meu grande amor, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque o meu maior medo se confirmou. É porque o nosso filho, o nosso Sérgio, se perdeu no caminho. E eu não estou mais aí para te proteger. Me perdoe por isso. E me perdoe pelo que tive que fazer para garantir que você ficasse segura. As lágrimas já turvavam a minha visão. A lembrança de Heitor, meu mecânico de ônibus, um homem de mãos grandes e sujas de graxa, mas com a alma mais limpa que já conheci, veio com força total. Nossa vida foi construída no chão da garagem da empresa de ônibus e na cozinha do pequeno apartamento que alugávamos.
Ele consertava motores. Eu cozinhava para a diretoria. Éramos um time. Nosso sonho não era a riqueza, era a dignidade de ter o nosso próprio teto, um lugar seguro para criar o filho que Deus nos deu. Eu sempre vi a semente da fraqueza no nosso menino, Glória, continuava a carta. Um bom coração, mas uma alma que se dobra fácil ao vento da ambição alheia. E a Tatiane, ela não é uma brisa, é um furacão de ganância. Eu vi o jeito que ela olhava para a nossa casa, para as nossas economias, não como o fruto do nosso suor, mas como um prêmio a ser conquistado. A lembrança do casamento deles me atingiu como um soco. Sérgio e Tatiane queriam uma festa à altura da família dela. Família essa que vivia de aparências, mas que não tinha onde cair morta. A pressão sobre mim foi imensa. É o nosso sonho, mãe, dizia Sérgio. É a nossa única chance de começar a vida com o pé direito. Lembrei-me de ir ao banco e sacar os 30 mil reais da nossa poupança, o dinheiro que Heitor e eu guardamos por quase 20 anos, para pagar pelo buffet e pelo salão. Heitor, já doente, mas ainda lúcido, me olhou com uma tristeza profunda naquele dia. Você está comprando um dia de felicidade para eles com anos da nossa segurança, minha velha. E ele tinha razão. A carta de Heitor parecia ler meus pensamentos. Eu vi você tirar o nosso dinheiro da poupança para pagar a festa deles. E vi, 1 ano depois, você tirar mais 80 mil reais para financiar aquela ideia de gênio do Sérgio, a tal da loja de produtos importados. Eu te avisei, meu amor. Eu disse que o nosso filho não tinha estômago para os negócios, apenas o apetite. E como previsto, a loja faliu em 6 meses. E o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa velhice, foi junto. A dor daquela lembrança era aguda. A loja fora um desastre. Sérgio e Tatiane gastaram o capital de giro em um carro novo para visitar os fornecedores e em uma reforma luxuosa para a loja, que raramente tinha clientes. Quando o dinheiro acabou, eles não mostraram remorso, apenas frustração. E a partir daquele dia, a forma como me tratavam mudou. Eu não era mais a mãe generosa. Era a fonte teimosa que se recusava a jorrar mais. Foi aí que a minha velhice, a minha confusão, a minha pressão alta viraram o tema principal de todas as conversas. Foi depois da falência da loja que eu soube o que precisava fazer. A carta de Heitor continuava, e sua caligrafia parecia mais pesada, mais urgente. Eu vi o plano dele se formando nos olhos da Tatiane. Eles não iam parar. Eles iam esperar a minha morte para vir atrás do que restou. E eu não podia morrer em paz sabendo que você, na sua bondade, ficaria sozinha e desprotegida. Por isso, meu amor, eu usei a lei. A mesma lei que os ricos usam para proteger suas fortunas, eu usei para proteger o nosso pequeno tesouro. Olhei para Almeida, o rosto banhado em lágrimas. Ele apenas assentiu, incentivando-me a continuar. Eu procurei o Almeida. E nós fizemos um arranjo. A nossa casa, Glória, o nosso maior bem. Eu a vendi para o Almeida, através de um contrato de gaveta, por um valor simbólico. Ele é o proprietário legal no papel. Mas, ao mesmo tempo, registramos no cartório de imóveis um usufruto vitalício em seu nome. Você sabe o que isso significa, minha velha? Significa que, enquanto você for viva, você é a dona absoluta e inquestionável daquela casa. Ninguém, nem mesmo o proprietário Almeida, pode te tirar de lá. Ninguém pode vender a casa, alugá-la ou fazer qualquer coisa sem a sua assinatura em sã consciência na frente de um tabelião. A procuração que eles te forçaram a assinar é inútil contra um usufruto registrado, é um pedaço de papel sem valor. Um soluço de alívio e de amor me escapou. Meu Heitor, meu mecânico de ônibus, ele havia pensado em tudo. E tem mais, dizia a carta. No nosso contrato de gaveta, há uma cláusula. Após a sua partida, Almeida não pode ficar com a casa. Ele está legalmente obrigado a vendê-la e a doar o valor integral para o Hospital Infantil do Câncer, a instituição que cuidou da nossa afilhada. Eu sei que é duro, meu amor, mas o nosso Sérgio, se ele chegasse ao ponto de tentar te tirar a casa, já não seria mais digno dela. A nossa herança de tijolos, então, serviria para salvar vidas. Como eu sempre quis. A genialidade, a tristeza, o amor incondicional por trás daquele plano.
Heitor não estava apenas me protegendo. Estava tentando salvar a alma do nosso filho de sua própria ganância. Quanto à poupança, a carta terminava. Eu não pude blindá-la da mesma forma, mas eu confio em você. Confio na sua força, que você mesma às vezes esquece que tem. Se o dia chegasse, eu sabia que você encontraria esta carta. E saberia o que fazer. Lute, minha glória. Lute pela sua paz, pela nossa memória, pela nossa honra. Eu estarei ao seu lado, sempre. Com todo o amor do homem que te amou desde o primeiro dia, Heitor. Quando terminei de ler, eu estava tremendo, mas não de medo. Era de uma gratidão avassaladora. Almeida me estendeu um lenço. Ele era um grande homem, Glória, o melhor amigo que já tive. E agora, Almeida, a casa está segura. Mas e a poupança? E o plano deles de me matar? Agora, disse ele, o advogado assumindo o controle, nós deixamos que eles continuem a cavar a própria cova. A procuração que eles têm ainda lhes dá acesso à sua conta. E a polícia, que já está a par de tudo, usará isso a nosso favor. Eles vão monitorar cada passo. Vamos deixá-los pensar que o plano está correndo perfeitamente. E, quando eles fizerem o movimento final para pegar o dinheiro, a armadilha se fechará. Saí do escritório do Dr. Almeida com um novo senso de propósito. Eu não era mais uma vítima apavorada. Eu era a parceira de Heitor na sua última e mais importante batalha. Voltei para a casa de Amanda e Vinícius. Continuei minha performance de sogra frágil e alheia. E, a cada chá que me ofereciam, a cada sorriso falso, eu sentia não medo, mas uma pena profunda. Eles se achavam tão espertos, tão superiores, e não passavam de 2 peixinhos nadando, felizes, em direção à rede de um velho e sábio pescador. A semana de contagem regressiva continuava. Mas agora eu sabia que o tempo não corria contra mim. Corria a meu favor. Os 6 dias que se seguiram à minha visita ao escritório do Dr. Almeida foram os mais longos e aterrorizantes da minha vida. Eu voltei para a casa da minha filha, para o covil dos lobos, e vesti a pele de cordeiro com a habilidade de uma atriz veterana. Cada sorriso que eu lhes dava era um ato de guerra. Cada sim, meu filho, era um movimento calculado no tabuleiro de xadrez da minha sobrevivência. A casa, antes um lugar de angústia, tornou-se o meu campo de observação. Eu via a impaciência crescendo nos olhos de Vinícius. A cada dia que passava, sua solicitude se tornava mais forçada, sua gentileza, mais fina, prestes a se rasgar. Ele começou a deixar, acidentalmente, sobre a mesa da sala, artigos de revista sobre os perigos da hipertensão em idosos. A senhora precisa se cuidar, sogrinha. Um pico de pressão nessa idade pode ser fatal, ele dizia, os olhos brilhando com uma expectativa macabra. Amanda continuava a definhar, uma marionete nas mãos do marido e dos remédios. A cumplicidade dela, que me partira o coração, agora me parecia algo mais complexo. Eu via em seus olhos, nos raros momentos em que ela parecia lúcida, um terror profundo. Um terror que talvez não fosse apenas pela possibilidade de ser pega, mas pela monstruosidade do que estava fazendo. Ela era uma prisioneira, tanto quanto eu. Minha comunicação com o mundo exterior era a minha arma secreta. Mantinha o delegado Matias e o advogado Almeida informados através de mensagens de texto codificadas, enviadas do banheiro, o único lugar onde eu tinha privacidade. A receita do bolo de hoje desandou. Eu escrevia o que significava. A pressão psicológica está aumentando. Foi numa segunda-feira, há 2 dias da data marcada no atestado de óbito, que decidimos que era hora de armar a armadilha final. Eu precisava dar a eles a isca que os faria morder o anzol da própria ganância de forma irrefutável. Naquela tarde, enquanto Amanda dormia, fui até a sala, onde Vinícius lia o jornal. Forcei uma expressão de confusão e cansaço. Vinícius, meu filho, a minha cabeça anda tão ruim, comecei, a voz trêmula. Eu me lembrei de uma coisa que o Heitor sempre me disse, para eu não deixar o dinheiro da nossa poupança parado, para aplicar em algo melhor. Mas eu não entendo nada disso. E tenho tanto medo de ir ao banco sozinha, de ser enganada. Ele baixou o jornal, os olhos se acendendo com um interesse predador. Pois o seu marido estava certo, sogrinha. A senhora precisa de ajuda. Eu sei, continuei,
encenando a fragilidade. Eu tenho a senha do meu aplicativo do banco anotada, num caderninho dentro da minha gaveta de costura. Eu estava pensando, será que você poderia, um dia desses, me ajudar a ver isso? Só para eu entender. Eu lhe dei o mapa do tesouro, a localização da chave do cofre que ele planejava arrombar. Vi o sorriso de triunfo que ele tentou esconder. Claro, sogrinha. Será um prazer ajudar. Amanhã mesmo a gente vê isso, com calma, ele disse, a voz cheia da mais pura falsidade. Na manhã de quarta-feira, o dia da minha morte agendada, o ar na casa era denso, elétrico. Acordei com o som de Vinícius assobiando na cozinha. A alegria dele era sinistra. Ele me serviu uma xícara de chá na cama, um gesto que nunca fizera antes. Um chá especial, sogrinha, de camomila com erva cidreira, para a senhora relaxar bem, ele disse. Eu sabia o que havia naquelas ervas. Peguei a xícara, agradeci com um sorriso fraco. E quando ele saiu do quarto, caminhei até o vaso de samambaia no canto e despejei o líquido escuro na terra. 20 minutos depois, comecei a minha grande atuação. Fui até a sala, andando de forma instável. Ai, eu disse, levando a mão ao peito. Estou com uma tontura, uma pontada estranha aqui. Acho que a minha pressão subiu de novo. Vinícius e Amanda se entreolharam. Era o sinal que esperavam. Calma, mãe, disse Amanda, a voz um misto de pânico ensaiado e talvez um pingo de terror genuíno. É o estresse, sogrinha, completou Vinícius. A senhora precisa deitar, descansar. O repouso é o melhor remédio. Acho que sim, murmurei. Vou para o meu quarto. Preciso me deitar um pouco. Caminhei, lenta e dramaticamente, até o quarto de hóspedes. Cada passo era contado. Ao entrar, fechei a porta e pela primeira vez girei a pequena chave na fechadura. Sentei-me no chão, encostada na porta, o coração martelando contra as minhas costelas. O medo era real, gelado. Eu estava no clímax da minha própria história de terror. Do outro lado da porta, ouvi os sussurros deles, excitados e apressados. Ela já foi deitar, disse Vinícius. O chá que o médico me deu é forte. Em 1 hora, no máximo, ela vai estar num sono profundo. Aí a gente finaliza o serviço, sem barulho, sem marcas, e ligamos para a emergência, encenando o desespero. O atestado do Dr. Farias já está pronto. Morte natural. A confirmação do plano, dita em voz alta, era mais terrível do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eles iam me matar e usar um atestado falso para encobrir o crime. Senti o pânico me sufocar. Mas eu me agarrei à voz de Matias, à memória de Heitor. Eu não estava sozinha. Os minutos se arrastavam como se fossem feitos de chumbo. E então, eu ouvi o som da minha salvação. Uma batida, forte, firme, na porta da frente. Ouvi Vinícius praguejar. Droga, quem pode ser 1 hora dessas? Ouvi os passos dele indo até a sala. O som da porta se abrindo. Pois não? E então, a voz que eu mais esperava ouvir. A voz de Matias, não mais o aposentado gentil, mas o delegado em toda a sua autoridade. Polícia Federal. Vinícius Torres e Amanda Santos. Vocês estão presos em flagrante delito por tentativa de homicídio, fraude processual e falsificação de documentos. O que se seguiu foi uma sinfonia do caos. O grito de negação de Vinícius, o choro agudo e desesperado de Amanda. O som de uma luta breve, de corpos sendo jogados contra o chão, e as vozes firmes dos policiais, dando ordens, lendo os direitos dos acusados. Eu fiquei ali, no chão do meu quarto, as lágrimas finalmente escorrendo, lavando o medo e a tensão. O som das sirenes, que começaram a uivar do lado de fora, era para mim a mais bela canção de ninar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade de barulho e de ordens, um toque suave soou na porta do meu quarto. Isaura, sou eu, o Matias. Acabou. Pode abrir. Levantei-me, as pernas bambas como gelatina, e destranquei a porta. A cena na minha sala era de um filme. Policiais uniformizados revistavam o local. E no meio do cômodo, meus 2 algozes, meu filho e minha filha, estavam algemados, de joelhos no chão. O rosto de Vinícius era uma máscara de ódio puro.
Mas o de Amanda, ao me ver de pé inteira na porta do quarto, a compreensão final e devastadora a atingiu. Ela entendeu que o tempo todo, a ovelha que eles levavam para o matadouro era, na verdade, a isca da armadilha. Nossos olhos se cruzaram, e no olhar dela vi o reflexo da sua alma destruída. Matias veio até mim e me envolveu num abraço protetor. Eu te disse que o Heitor cuidaria de você, minha amiga. Ele nunca falhava. Ele me guiou para fora daquela casa, para o ar fresco da rua. Ao passar por Amanda, que era erguida do chão por um policial, ela me olhou uma última vez e sussurrou uma única palavra, uma pergunta que era, ao mesmo tempo, uma confissão e uma sentença. Como? Eu não respondi. Apenas continuei a andar, deixando para trás a casa que fora meu cativeiro e os monstros que eu, ingenuamente, ajudei a criar. A cozinheira havia servido seu último prato, e para o meu genro e minha filha, o sabor era o da justiça. Amargo, mas para o resto do mundo, absolutamente necessário. A vida depois da tempestade não volta magicamente a ser um mar de calmaria. Primeiro, vêm as ondas da ressaca, a burocracia, os depoimentos, o olhar curioso dos vizinhos, o fardo pesado de ser a protagonista de uma tragédia familiar. Passei as semanas seguintes à prisão de Sérgio e Tatiane num estado de dormência, funcionando no piloto automático, amparada pela força tranquila do Dr. Almeida e pelas visitas constantes do delegado Matias, que agora agia mais como um amigo protetor do que como uma autoridade. Prestei meu depoimento formal. Contei tudo, desde a primeira conversa sobre a procuração até o chá batizado e os sussurros que ouvi através da porta. Cada palavra era como arrancar uma lasca de vidro do meu peito, mas ao final eu me senti mais leve. A verdade, por mais feia que fosse, finalmente estava registrada nos autos, incontestável. Enquanto a máquina da justiça moía lentamente o futuro do meu filho e da minha nora, eu comecei o meu processo de reconstrução. A casa, antes meu cativeiro, tornou-se meu santuário. Mas era um santuário silencioso demais. A dor e o trauma pareciam impregnados nas paredes. Eu precisava de vida, de barulho, de um propósito que me puxasse para fora da cama todas as manhãs. Foi quando, numa das minhas caminhadas solitárias, passei em frente ao centro comunitário do meu bairro. Um cartaz na janela anunciava: "Procura-se voluntária para a oficina de culinária para jovens mães." Meu coração deu um pequeno salto. Eu, que passei a vida cozinhando para os ricos e depois para os ingratos, senti um chamado. Na semana seguinte, eu estava lá, de avental, numa cozinha grande e barulhenta, rodeada por um grupo de 10 moças, a maioria com menos de 20 anos, com seus bebês em carrinhos ao lado. Elas não sabiam nada sobre mim, sobre o meu drama. Para elas, eu era apenas a Dona Isaura, uma senhora de mãos firmes que sabia o segredo de um arroz soltinho e de um feijão bem temperado. Ensinar aquelas meninas não era apenas sobre receitas. Era sobre dignidade. Eu as ensinava a transformar 1 quilo de músculo em um ensopado para 3 dias, a fazer um bolo de fubá fofinho para o lanche das crianças, a transformar o ato de cozinhar não numa obrigação, mas numa forma de afeto e de poder. A cada prato que dávamos certo, a cada sorriso de orgulho no rosto delas, eu sentia um pedaço da minha própria alma sendo curado. Eu estava transformando a minha dor em nutrição para os outros. Enquanto meu mundo se enchia de novos sabores e de um novo propósito, o mundo de Sérgio e Tatiane se desfazia em amargura. As notícias me chegavam através de Almeida, que acompanhava o processo de perto. Vinícius, o genro que se tornou o algoz principal, confrontado com as provas. A confissão de Sérgio, os documentos falsos, as gravações, foi condenado em tempo recorde. Pegou uma pena severa. 15 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado, fraude e falsificação. Ele desapareceria da nossa história por um longo, longo tempo. O destino de Amanda, minha filha, foi mais complexo e, para mim, mais doloroso. Sua defesa alegou coação, manipulação psicológica e até mesmo o efeito dos sedativos que Vinícius lhe dava. O juiz, talvez tocado por sua aparente fragilidade, foi mais brando.
Ela foi condenada por cumplicidade em fraude, mas absolvida da tentativa de homicídio. Sua pena: 4 anos de serviço comunitário, a serem cumpridos num hospital público e o uso de uma tornozeleira eletrônica. Além disso, a justiça determinou que a procuração era nula e que ela não tinha direito a absolutamente nada do meu patrimônio, que agora estava legalmente protegido pelo fundo fiduciário criado por Heitor. Ela perdeu tudo: o marido, a reputação, a casa que cobiçava, o dinheiro com que sonhava. Sua única herança foi a vergonha e a dívida moral. A tentativa final dela de me arrastar para o seu naufrágio veio na forma de uma carta que seu advogado entregou a Almeida. Uma caligrafia trêmula, cheia de borrões de lágrimas. A carta era uma obra-prima de autocomiseração. "Mãe", ela escreveu, "eu sei que errei, mas eu fui uma vítima tanto quanto a senhora. O Vinícius me envenenou, não apenas com os remédios, mas com as ideias dele. Eu estava com medo, estava confusa. Eu nunca quis te fazer mal de verdade. Agora estou sozinha, humilhada, com essa coisa horrível no meu tornozelo. Todos me olham como se eu fosse um monstro. Por favor, mãe, eu preciso de você. Eu sou sua filha. Diga ao juiz que me perdoa, que acredita em mim. Seu perdão é a única coisa que pode me dar forças para recomeçar." Li a carta, o coração pesado. Era a mesma história, o mesmo roteiro da vítima indefesa. Ela não assumia a responsabilidade por ter me olhado nos olhos e mentido sobre sua saúde. Não pedia perdão por sua ganância, mas pela sua confusão. E o perdão que ela pedia não era para curar a nossa relação, mas para aliviar o seu fardo, para limpar a sua imagem. Com a ajuda de Almeida, escrevi minha resposta. Uma resposta que era, ao mesmo tempo, uma fronteira e uma ponte. Amanda. A justiça dos homens determinou o papel de Vinícius em suas escolhas. Mas a escolha de me olhar nos olhos e mentir, aquela foi inteiramente sua. Eu, como mãe, sempre irei te amar. Mas o meu perdão não é um documento que se apresenta a um juiz. É uma graça que precisa ser merecida. E o caminho para merecê-lo não é feito de desculpas, mas de atos. Quando você estiver pronta para assumir a total e completa responsabilidade por suas próprias ações, sem culpar ninguém, a porta para uma conversa e talvez para a cura estará entreaberta. Até lá, rezo para que você encontre, no seu serviço comunitário, a força para se reerguer, não baseada na minha força, mas na sua própria verdade. Com tristeza e esperança, sua mãe. Fechei aquele capítulo. A redenção de Amanda, se viesse, teria que ser uma jornada solitária. Minha vida, por outro lado, estava cada vez mais cheia. O fundo Heitor e Glória, administrado por Almeida, começou a render. E eu, fiel à promessa do meu marido, comecei a usar aquele dinheiro para fazer o bem. Financei a reforma da cozinha comunitária da paróquia. Criei uma pequena bolsa de estudos para ajudar os filhos das minhas alunas da oficina de culinária a comprarem material escolar. Numa tarde, eu estava no centro comunitário, no meio da minha aula. A sala estava cheia de risadas, de cheiro de refogado, de jovens mães aprendendo a fazer um empadão. Eu olhava para aquelas mulheres, para a esperança em seus rostos, e sentia uma plenitude que dinheiro nenhum poderia comprar. Eu não era mais a cozinheira dos ricos. Eu era a professora dos humildes. Eu não estava mais servindo pratos para agradar paladares. Estava servindo ferramentas para transformar vidas. Eu, que quase fui morta pela ganância, havia renascido pelo poder da generosidade. E entendi que o verdadeiro antídoto para o veneno da maldade não era a vingança, mas um amor ainda maior. Um amor que se recusa a ser contido por uma única família e transborda para toda a comunidade. O legado de Heitor estava vivo, e o meu, finalmente, estava apenas começando. Os anos que se seguiram à condenação de Vinícius e Amanda foram de uma reconstrução lenta e silenciosa, como o preparo de um pão que precisa de tempo para fermentar e crescer. Minha vida, antes um rio de águas turvas de medo e de mágoa, encontrou um novo leito, mais calmo e mais claro. Meu trabalho voluntário na cozinha da paróquia tornou-se o centro do meu universo. As oficinas da avó Isaura viraram uma pequena instituição no bairro. Eu não ensinava apenas receitas.
eu partilhava a minha história, a minha força. Para aquelas jovens mães, eu não era a vítima de uma tragédia familiar, mas um exemplo de resiliência. E, ao ensiná-las a nutrir suas famílias com pouco, eu estava finalmente nutrindo a mim mesma. O Fundo Heitor e Glória garantia que nunca faltassem os ingredientes para as nossas aulas e para as refeições que distribuíamos. O legado do meu marido, que era para ser a segurança de uma única família, transbordou e se tornou o sustento de muitas. De Amanda, as notícias eram raras, ecos distantes que me chegavam através de Matias ou de antigas colegas do hospital onde ela cumpria sua pena de serviços comunitários. Soube que os primeiros anos foram de um ressentimento amargo. Ela fazia seu trabalho de forma mecânica, a raiva e a autocomiseração como uma armadura. Mas o tempo e a convivência diária com a dor e a fragilidade humanas começaram a operar sua mágica lenta e implacável. A virada, soube depois, veio através de uma senhora idosa, uma paciente doente e sem família, de quem Amanda foi designada a cuidar. No início, ela a tratava com uma eficiência fria. Mas, dia após dia, a solidão daquela mulher começou a espelhar a sua própria. Ela começou a conversar com a paciente, a ler para ela, a pentear seus cabelos brancos. E, no ato de cuidar de outra pessoa, ela começou pela primeira vez a cuidar de si mesma, a confrontar o monstro de seu próprio egoísmo. Quando sua sentença terminou, para a surpresa de todos, Amanda pediu para continuar trabalhando no hospital, não mais como uma obrigação, mas como uma funcionária, no cargo mais humilde de auxiliar de cuidados. Ela havia encontrado, no lugar de sua punição, a sua vocação. A nossa reaproximação não foi com palavras, mas com um gesto. No aniversário da morte de Heitor, como fazia todos os anos, fui ao cemitério. Ao me aproximar do túmulo, vi que alguém já estivera ali. Sobre a lápide de granito, havia uma pequena marmita de alumínio e um único cravo branco. Abri a marmita. Dentro, o picadinho de carne que Heitor tanto amava, feito exatamente como eu fazia. Ao lado, um bilhete. Para o papai, que eu nunca soube honrar, e para a mãe, de quem herdei as mãos e a quem ensinei a dor, com um arrependimento que não tem tamanho. Amanda. Sentei-me no banco em frente ao túmulo do meu marido e comi o picadinho da minha filha, as lágrimas se misturando ao tempero. Eram lágrimas de uma tristeza que finalmente se transformava em esperança. Na semana seguinte, eu a visitei no hospital. Encontrei-a no final de seu turno, cansada, mas com uma serenidade no olhar que eu nunca vira. Sentamos na cantina barulhenta do hospital e ela me contou sobre sua jornada, sobre os pacientes, sobre a mulher que estava se tornando. Não havia desculpas, não havia justificativas. Havia apenas a verdade nua e crua de seu arrependimento. Eu entendi, mãe, ela me disse. Eu passei a vida achando que cuidar era uma obrigação, um fardo. E só agora, cuidando de quem não pode me dar nada em troca, eu entendi que é um privilégio. É a única coisa de valor que a gente tem para dar. E eu joguei todo o seu cuidado fora. A partir daquele dia, começamos a reconstruir nossa ponte, não sobre as ruínas do passado, mas sobre o alicerce novo do respeito. Ela me visitava aos domingos e cozinhávamos juntas. Não para uma família, mas uma para a outra. O gesto final de sua redenção, a prova de que a cozinheira de almas havia, finalmente, nascido dentro dela, veio no meu aniversário de 75 anos. Ela me levou à porta do hospital público onde trabalhava. Na entrada, havia uma mesa comprida, coberta com uma toalha simples e sobre ela, dezenas de quentinhas fumegantes. Ao lado, uma faixa escrita à mão. Projeto Cozinha da Espera. Mãe, ela disse, os olhos brilhando. No meu trabalho, eu vejo o sofrimento das famílias dos pacientes. Eles passam dias, semanas aqui, comendo mal, gastando o que não tem. O Fundo Heitor e Glória ajuda tanta gente na paróquia. Pensei que talvez pudesse ajudar aqui também. Ela havia usado suas economias e mobilizado seus colegas para criar aquele projeto. Uma vez por semana, eles cozinhavam refeições quentes e nutritivas e as distribuíam de graça para os acompanhantes dos doentes. E hoje, ela continuou, me entregando um avental,
A cozinheira de honra é a minha inspiração. É a mulher que me ensinou que o melhor tempero é o afeto e que a melhor forma de curar a dor da espera é com um prato de comida quente. Naquele dia, eu e minha filha, lado a lado, servimos centenas de refeições. Eu a vi sorrir para as pessoas, oferecer uma palavra de conforto, tratar a todos com uma dignidade que era o reflexo do legado de seu avô. Hoje, aos 76 anos, minha vida é uma cozinha de portas abertas. O projeto de Amanda cresceu e se tornou uma instituição de caridade respeitada na cidade. E eu, a velha cozinheira, sou a orgulhosa vice-presidente. Descobri que a melhor herança que deixei para minha filha não foi o dinheiro que juntei, mas o amor pela cozinha e pelo cuidado. Ao quase perder tudo, ela finalmente entendeu o valor inestimável de ambos. E ao perdoá-la, eu entendi que o maior ato de amor de uma mãe, às vezes, não é apenas dar a vida, mas dar ao filho a chance de reconstruir a sua própria, por mais doloroso que seja o processo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.